Senhoras e senhores, esse aqui é o Zunkerman e já trago aqui o meu convidado. 20 anos de experiência profissional, jornalista, relações públicas, o cara trabalhou na Samsung, na Nike, vice-presidente de comunicação da Arcos Dourado, empresa que opera o McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe. Escreveu um livro que é inspirador e vale a pena, que é Rotina de Ferro. Senhoras e senhores, com muito prazer, Davi Grinberg na área. Uma salva de palmas para Davi. Fala, garoto. O prazer é meu, Daniel. Obrigado pelo convite. Uma honra conversar com você, conversar aqui com os nossos ouvintes. Tenho certeza que vai ser um papo bem descontraído e bem interessante. E, poxa, espero que a gente possa atender aí as expectativas, né, que se colocaram em relação a essa nossa conversa. Calma que eu vou chegar com mais profundidade em você. Você sabe que o Zunkerman eu trago alguém da audiência. Recebo uma mensagem. Eis que Ricardo me mandou um inbox. Falei, cara, vou entrevistar um cara super bacana. Esse cara entende tudo de criptomoeda. Bitcoin tá valendo 100 pau, você pode me confirmar. Ricardo, seja bem-vindo, garoto. A nossa audiência está in the house aqui. Tudo bem, cara? Tudo bem, Zuki? Tudo bem? Olá, Davi. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é isso, assim, eu acho que a filosofia do Bitcoin agora é algo que tem tudo para decolar, para ir para frente. E gostaria de fazer algumas perguntas aí para o Davi, né, de como é que ele enxerga toda essa mudança aí no mundo. Boa, a gente vai aprofundar, no final você também ainda vai brilhar nesse conteúdo, mas Ricardo, eu convido a audiência aqui também, porque sabe aquelas histórias que te dão uma porrada e te incentivam? Sabe aquela história que você deveria ter lido esse livro? Sim. E por uma relação familiar, até meu irmão, Fernando Zuckerman, me falou, cara, você precisa entrevistar esse cara. Então, a gente quer aprofundar, óbvio que a gente quer saber sobre o McDonald's, né? O clássico filme Fome do Poder que tem na Netflix. Glorious name, McDonald's. I had to have it. You don't have it. You sure about that? Mas antes disso, antes da gente contar um pouco da sua história profissional, o cara é Iron Man. E aí, cara, fazer um Iron Man já começa uma conversa diferente. Explica pra gente, querido Davi, por que o Iron Man mudou a sua vida? Puta, cara, na verdade, o esporte é parte da minha vida, né, Daniel? Desde pequeno, dando as minhas braçadas lá na Hebraica, junto com o teu irmão. Algumas atrás dele, algumas na frente, mas sempre nos divertindo, e muito mais jogando bola do que nadando, essa era a verdade. A gente ia pra natação para jogar bola antes. Essa era a verdade. E, cara, o esporte sempre fez parte da minha vida, como nadador, de pequeno, enfim, de ter o esporte, enfim, como talvez um complemento da educação, né? Não educação, talvez, mais, enfim, lúdica, mas senão acho que a educação física mesmo, que também era importante. Meus pais sempre entendiam que isso era parte da formação de uma criança. E, cara, sempre gostei de ser ativo, de estar ativo. E o esporte cresceu comigo. Com o tempo, percebi que nadar é chato pra caramba, né, cara? Contar azulejo é algo realmente que é para poucos. E depois de tantos e tantos anos contando azulejo, eu já sabia de cor quantos tinham na piscina, resolvi buscar outro esporte para me manter motivado. Fui para corrida, era toda uma modinha de corrida que tinha em São Paulo. Uhum. Entrei nessa, eu trabalhava na Nike, então tinha todo um contexto que me ajudava a entrar aí. Cara, só que eu não consigo entrar nas coisas só para participar e para brincar. Eu tenho que ir até o top. Bom, corrida, o top era uma maratona. Treinei que nem um louco, fui, enfim, crescendo. Cheguei e fiz a maratona. Quando terminou a maratona, eu disse, eu nunca mais faço esse negócio na minha vida. Quase morri. Um inferno aquilo. Odiei. E falei, porra, mas voltar para a natação já não tem mais graça. Continuar na corrida, puta, legal, mas também não era aquilo que eu estava, assim, super feliz. E eu tinha alguns amigos que faziam triatlo, eu falei, quer saber, meu, eu vou entrar nessa. Só falta a bike, né? Só rapidamente, o Ironman, que, se não me engano, é no Havaí, né, que acontece, né, muitas vezes. Tem vários, não, hoje tem vários. O campeonato mundial é no Havaí, mas os Ironman Quantas horas de bike, quantas horas de bicicleta e quantas horas de natação? Só pra gente... Cara, ou quilômetros? Não, depende da pessoa. É mais fácil falar em quilômetro, né? São 3.800 metros de natação, ou seja, quase 4K, 180 de bike, 180 quilômetros de bike
Meu Deus. seguido de 42 correndo, de uma maratona. Tudo de maneira sequencial e ininterrupta, né? Aí, cara, o tempo, cada um tem o seu ritmo e vai, né? Mas, cara, só para simplificar, então, eu falei, puta, só falta a bike. Só que, meu, a última vez que eu tinha andado de bike, eu devia ter uns 11 anos no Guarujá, que eu tinha minha Caloi Cross vermelha e ficava, meu, invadindo as garagens dos prédios, que nem tinham aquelas as proteções, né, que naquela época. E, cara, entrei nessa história de bike também, comecei a treinar, e de novo, né, meu, fui mordido pelo mosquitinho de, porra, vamos lá, comecei a crescer, falei, puta, eu vou fazer um Ironman, não quero saber. Só que para chegar no Ironman, precisa fazer outras distâncias menores. Né? Aí eu fiz 6 meio Ironman, que são todas essas distâncias que eu falei, pela metade. E chegou um momento, eu falei, meu, preciso fazer um Iron agora para completar essa história, né? E, cara, comecei a treinar. Na metade do ciclo de treinamento, eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo. Falei, puta, cara, meu corpo já não reagia, meu corpo já começava a sentir cansaço demasiado, ficava resfriado com muita frequência, já não tinha aquele tesão todo para ir para o esporte. Obviamente, achava que era parte da minha rotina, meu, de pai, de executivo, de estar treinando pra caramba, de dormir pouco. Talvez a alimentação não estava correta, talvez... Enfim, você pensa tudo, né? Sim, o esporte, ele desgasta muito, né? Já seria do próprio esforço. Exatamente. E fui levando. Quando 10 dias antes da prova, isso em 2018, maio de 2018, cara, já não estava aguentando mais, realmente eu já não tinha condições de fazer uma prova dessa. Liguei pro meu irmão é médico, você o conhece, Henrique Grimberg, o Kiko. Liguei pro Kiko, meu irmão, falei, Kikão, tá feia a coisa, eu tenho um Ironman daqui 10 dias e meu, não tenho tô condições, me sentindo bem. Não dá, o que eu tenho? Aí, porra, marca exame, faz exame, chega o resultado, tudo errado. Todas aquelas exame de sangue, né? Todas as referências. Tudo alternado. Tudo alterado, tudo errado, etc. Ele me recomenda ir no infectologista, achando que eu tinha uma virose, né? Quando você não sabe o que é uma virose. Muito antes da pandemia, né? Muito antes da pandemia, etc. E, cara, chego no médico, o cara me apalpa, enfim, começa a me examinar, ele põe a mão no meu baço e fala assim, bicho, teu baço tá aumentadíssimo. Assim, o baço tem que ter um certo tamanho, o meu tava o dobro. E o baço é um órgão super irrigado de sangue, ou seja, super perigoso se dá uma merda, enfim, se você cai da bike, etc., pode ter consequências graves. E me recomendou a não fazer o Ironman. Falou, bicho, você não vai fazer. Só que, meu, ninguém ia me tirar aquilo da cabeça. Eu tava treinando quase um ano para isso. Minha cabeça estava 100% focada. Eu falei, bicho, não, a pergunta, assim, não é, o mindset não é eu não vou fazer, é o que eu preciso fazer para completar essa prova. E, cara, ele virou e falou assim, olha, seja prudente, principalmente na bicicleta, né? Segura a onda, evite acidente, não vai, sabe, faça na manha, porque é perigoso. E, meu, dito e feito, eu falei, beleza, cara, para mim agora não importa tempo, não importa performance, não importa nada, eu quero cruzar a linha de chegada e vivo, e isso é o que importa. E, meu, fiz o Ironman, obviamente numa condição física totalmente debilitada, tá, do que eu poderia ter feito. Me preocupei somente em realmente terminar a prova. Na bike, meu, eu fiz 6 horas e 27 minutos de bike. Que loucura. E essas 6 horas e 27 minutos, eu tava com aquela voz do médico na minha cabeça assim, não caia, não faça merda, não, sabe? Vai tranquilo. Cuidado. Tanto que quando terminou a bike, cara, eu falei, puta, agora beleza, agora acabou, né? E bom, depois fiz uma maratona de quase mais 5 horas, porque eu também não tinha condições físicas de correr, mas terminei. E foi acho que depois do nascimento dos meus filhos, foi a maior sensação que eu tive na minha vida. Assim, uma alegria plena. Só que, 2 semanas depois, cara, eu não conseguia me recuperar. E eu achava que tudo aquele problema que eu tinha tido antes, talvez tivesse tido um componente psicológico também, de pressão que eu me colocava, etc., medo e tudo mais. Mas, cara, passou 2 semanas, continuei péssimo, continuei com febre, continuei mal, perdi peso pra cacete e tal. Quando um belo dia eu me levanto para ir trabalhar, beleza, 7h30 da manhã, e tem uma síncope em casa, caiu duro no chão, arrebento a testa, desmaio assim, no grau máximo. Caraca. E aí, puta,
logo, hospital direto, e aí quando os exames, que num primeiro momento era para tentar descobrir se eu tinha um traumatismo craniano em função eu dei uma porrada Da assim queda. no chão frio, que era da minha casa, aí no Bateu Brasil, mesmo. bati. Os caras descobriram umas manchas estranhas na região da cervical, né, pescoço, região do abdômen, e falaram, opa, tem alguma coisa errada aí, essas manchas não deveriam estar aí, né? E aí conectaram com os sintomas que eu vinha tendo e batata, saiu que era um linfoma. Linfoma é um câncer no sistema linfático, né, no sistema de imunização, de defesa do corpo. Fizeram uma biópsia, eu tenho uma cirurgia aqui que retiraram um linfonodo, né, como se fosse um gânglio, e a biópsia concluiu que era digamos, um dos linfomas mais agressivos que existem. Existem vários tipos de linfoma, e precisava saber o nome, sobrenome, RG, CPF, etc., para saber qual é o tipo e o tratamento. E, cara, quando os caras falaram, amigão, você tem o tipo mais agressivo, começa já. Eu me lembro que eu fui internado no hospital para, supostamente, resolver uma supuração uma na queda, testa, e você descobre que você tá com um tumor. Com câncer. Cara, Só que a descoberta do câncer foi numa situação muito complicada, porque, nunca pensou pela minha cabeça que eu pudesse ter câncer, cara. Sempre muito saudável, ativo, jovem, etc. Eu tinha 39 anos na época. Eu tô no quarto com o meu pai, minha mãe e minha esposa, esperando o resultado do bendito exame, ou do maldito exame, e entra um médico do nada o cara entra no quarto, ali no Einstein, do nada o cara entra e fala assim, eu sei que é o Davi, sou, então, cara, saiu o resultado do teu exame. Pois não, você tem um câncer no estômago. Meu Deus. Assim. Com esta frieza. Com esta frieza, assim, com esta amabilidade, o cara vira e fala assim, você tem um câncer no estômago. Bicho, sorte que eu tava sentado, e isso eu narro no livro, eu simplesmente, eu virei assim, olho pro lado, vejo minha esposa, com aquela cara, né? Meu Deus, a família inteira, seus pais, né, que estavam também. Meu pai, né? minha mãe, não entendendo nada. Cara, eu virei e falei assim, vou desmaiar. Eu só me lembro disso. De repente eu acordo, sorte que meu pai é cardiologista, assim como meu irmão. Meu pai teve presença de espírito, eu não tive um desmaio, eu tive uma parada. Parada cardíaca. Eu fiquei 11 segundos do outro lado, e acordo com meu pai e tal, aquela zona toda no quarto, aquela tralha e toda, me coloca um stent no coração. Eu não tenho nada no meu coração é super saudável. E aí começou toda a conversa, e logo começa, todo o tratamento de quimioterapia, blá, 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 e aí Boa. vai. Olha, essa primeira introdução, assim, eu entrevisto bastante gente e eu já tinha lido, né, tua história, o livro, eu peguei alguns momentos. Não tem como você não ficar impactado, né? A própria cara do Ricardo, em cada momento que ele vai contando, né, Ricardo? A gente vai sentindo, assim, todos os sentimentos possíveis, né, Ricardo? É Acho que é diferente e é uma coisa, assim, muito louca. Eu convoco vocês para lerem um livro dele que chama Rotina de Ferro, para você ver o que é uma real história de superação. Como que ele conseguiu dar a volta, graças a Deus, né, cara? Davi está curado e você usou muito das técnicas do esporte para fazer isso. E por que eu trago essa história aqui? Tem muita gente que infelizmente sofre com essa doença, tem muita gente que graças a Deus se curou, mas tem um ponto que serve para tudo na nossa vida, que é, primeiro, não perder o entusiasmo, ter otimismo e disciplina. Eu vou voltar para você, Davi, mas não tem um comparativo, só para colocar. No teu trabalho, Ricardo, nas coisas que você faz, toda vez que você focou, teve disciplina, e as porradas que você toma no mercado financeiro, que eu imagino, principalmente com o Bitcoin. Sempre. Esse você acha que é uma linha para você seguir o barquinho? Ricardo? Total. Sem controle, sem disciplina e principalmente ali conteúdo, né, estudo, não tem como seguir. E isso é para tudo na vida, né? E é isso. Agora, Davi, o livro conta muito que depois, né, você fala da sua relação familiar e de amizade. E graças a esses dois pontos, um amigo seu, né, do trabalho, falou, cara, você vai sair dessa e a gente vai fazer um Ironman junto. Foi isso que aconteceu? E você fez esse Ironman? Fiz, e foi isso exatamente. Essa pessoa é o Dan, ele era meu chefe na época. Ele era meu chefe. E ele foi uma das pessoas, talvez, que mais se sensibilizou com o meu caso. Assim. Eu acho que realmente ele realmente pegou ele. Ele mora nos Estados Unidos, é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos.
E como ele era meu chefe e eu estava afastado, ele ia muito ao Brasil para, de alguma maneira... Eu cuidava do Brasil nessa época, né? Eu não tinha uma função que eu tenho hoje, eu tinha uma função de diretor do Brasil, simplesmente, e ele tinha que me cobrir, então ele ia muito ao Brasil para fazer as vezes que eu não estava. Só que quando ele ia ao Brasil, ele passava mais tempo no hospital comigo do que no escritório com a equipe. E a gente conversava de tudo, e realmente o cara sentiu o baque. E ele é um cara totalmente, enfim, sedentário, assim, no grau máximo, gordo, grandão, fumava, sabe? O cara, assim... E ele virou, eu acho assim, acho que sem pensar muito, cara, o cara não raciocinou, ele virou e falou assim, Davi, é o seguinte, você vai sair dessa, a gente vai fazer um Ironman juntos. E ele quis fazer isso com a melhor das intenções para me motivar. Óbvio. Sim. Só que eu virei para ele e falei, Dan, bicho, não vai dar para você. Eu sei como é que é esse negócio, agora e você, meu? Vai dar ruim. Eu vou sair dessa e eu já conheço essa história, agora você não conhece, meu, você sabe o que você tá falando? E o cara falou, não, puta, eu vou treinar e tem um ano, a gente marcou em um ano, né, eu precisava me tratar e me curar e voltar a treinar e tudo mais. E, meu, não é que o cara teve disciplina, o cara perdeu peso, parou de fumar, contratou um treinador, comprou bicicleta, comprou esteira, que ele mora na Pensilvânia, um frio do cacete, ele treinava lá no bunker da casa dele, etc. Nos anotamos num Ironman 70.3, que é o meio Ironman, porque o Ironman full era demais, nem eu nem ele íamos conseguir. E fizemos, cara, no dia 9 de junho do ano passado, 2019, lá em Maryland, nos Estados Unidos, do lado da casa dele, esse Ironman foi uma das maiores emoções. Assim. E isso, de alguma maneira, conclui a história, enfim, que cruzar a linha de chegada depois de ter passado por tudo isso foi a ressurreição, sabe? Tipo, tô de volta, né, meu? Bom, parabéns, né? Legal. Parabéns 2 vezes, porque com certeza você renasceu em todos os sentidos. Acho que não só da sua parte da saúde, mas com certeza como uma oportunidade de olhar de outra forma. A vida são vários pilares. É praticamente um combo da net, que você precisa assinar vários canais. Você tem que equilibrar a família, o seu trabalho, os seus amigos, a sua saúde mental e física. E a gente está vivendo realmente um momento para a gente se revisitar, né? Você teve uma porrada, né? Uma doença. Mas que bom que você está bem, que bom que você está saudável. E eu só comecei essa história assim, perguntando por que o Ironman mudou sua vida, porque, olha, o cara escreveu um livro que motiva para ele fazer em vários pilares, em vários setores. Mas vamos lá, cara. Que legal, que foda. Eu queria saber do McDonald's. Eu queria saber muito da gestão. Primeiro, assim, hoje, a empresa que você lidera, né, que você está na Arcos, está na América Latina e no Caribe, né? Conta um pouco do trabalho, o que você faz hoje no McDonald's? Qual que é a sua função? Bom, hoje eu tenho a posição de vice-presidente de comunicação corporativa e a minha responsabilidade, para tentar resumir, é tentar proteger e melhorar a reputação institucional tanto da empresa Arcos Dourados quanto da marca McDonald's nesses 20 mercados. O que eu quero dizer? Nós somos uma empresa que trabalhamos com uma marca extremamente visada, né? O McDonald's é uma marca, que dispensa apresentação, é conhecida, é reconhecida, e tem os seus ônus e bônus, né? Quer dizer, todo mundo gosta do McDonald's, todo mundo adora o Big Mac, etc., mas todo mundo odeia o McDonald's, todo mundo acha que a comida é uma porcaria, que engorda as criancinhas, que a gente faz mal à sociedade, que a gente... Tem o Super Size Me, que deu porrada pra caramba, documentário, sempre o tempo inteiro. Então, basicamente, o meu trabalho, Daniel, é reverter essas imagens, ou essa imagem, principalmente a imagem negativa, que a própria empresa deixou criar durante tantos anos. Né? Legal. Quando teve uma postura talvez muito mais reativa e muito mais arrogante, de falar, eu sou o McDonald's, podem falar de mim, fala o que quiser, não estou nem aí. Para um outro mindset, numa sociedade que hoje não permite mais esse tipo de comportamento, em que o meu papel é tentar mostrar para essa sociedade, para os diversos públicos que a gente lida, que nós somos uma empresa que vai além de vender Big Mac, que nós somos uma empresa socialmente responsável, que a gente gera milhares e milhares de empregos, principalmente emprego para o jovem que não tem experiência, que a gente trabalha com governos em questões de programas de alimentação pública,
Agora, na pandemia, cara, todos os nossos protocolos de higiene e segurança que a gente adotou nos restaurantes, nós dividimos com diversos governos da América Latina que usaram os nossos como oficiais do governo. Enfim, Muito legal. uma série de... Nós temos políticas, por exemplo, de desmatamento zero. A gente não tolera nenhum tipo de desmatamento dos nossos fornecedores, que fornecem carne, que fornecem soja, etc. Só que, assim, ninguém sabe dessas coisas. Alguém precisa comunicar. E a Alguém precisa empresa, comunicar. quando você vai investir nela, ela precisa ter uma história e ela precisa, quando você quiser investir, você tem que saber qual que é a saúde dela, né? Então, o que você faz esse trabalho, ele é muito importante até para o nosso papo. E até te conto, só desculpa pegar, mas eu acho que isso é um grande gancho. Até o ano passado, eu era o responsável também pela área de relações com investidores. Legal. Então, tinha muito contato com analistas financeiros e com investidores que cada vez mais exigiam da gente não só uma transparência na gestão dos números, do EBITDA, da venda, do lucro, mas também, o que vocês estão fazendo como empresa socialmente, do ponto de vista social? Né? Então, esse é um ponto. Sensacional. Então, aí esse papo... Bom, eu quero saber, Ricardo, você tem ações no McDonald's, você já teve vontade de comprar... Porque assim, cara, você é um cara que tem um bom patamar financeiro, agora que eu sei com Bitcoin. Você já pensou em comprar um McDonald's alguma vez na sua vida? Sabe aquela história? Se você tivesse 1 milhão, você compraria um McDonald's? Já teve esse papo, sabe esse papo de brothers? Alguém já rolou com você? Claro, e compraria sem pensar 2 vezes. Eu acho que cada vez mais o Mac ele tem entrado no mercado mesmo nessa questão comunicativa para mostrar que veio mudando todo esse histórico que você mesmo corroborou que existiu. Aquela coisa de participar e dizer eu sou tão grande que eu sou intocável. E agora não existe mais isso. E uma das coisas que eu acho mais sensacionais, por exemplo, é a última parceria com a Beyond Meat. Quer dizer, o público vegano cada vez cresce mais, vegetariano cada vez cresce mais. E é uma baita oportunidade. Eu acho que cada vez mais o Mac só tem para decolar. A sustentabilidade, as empresas, a gente sabe muito bem nos Estados Unidos, elas estão sendo avaliadas por esse discurso. E não é só o discurso, é o que você falou, é a alma do negócio. A adaptação mesmo. A adaptação está no verde, né? A gente tem falado e cada vez mais, e as empresas na Bolsa estão valendo cada vez mais quando elas têm esse propósito. E você que atrai o investidor... Então vamos lá, vai. Vamos agora para a galera que está assistindo a gente. Fazer, obviamente, que você tem os números e sigilo contratual, mas a gente tem amizade, você vai contar aqui no Zunkerman. Se eu quisesse, primeiro vamos falar como investidor, tá? Então eu bato lá na Arcos, eu quero abrir um McDonald's. Como é que funciona, Davi? Se eu junto amigos ou eu mesmo tenho essa capacidade? Como que você avalia esse investidor e quanto que seria para essa operação acontecer? Me conta a mecânica. Bom, basicamente, sim, nós temos canais através do nosso website para qualquer pessoa interessada em ser um franqueado poder fazer a sua solicitação, né? Obviamente, nós temos uma área interna que cuida da relação com os franqueados, que faz toda uma análise dessa solicitação, inclusive análise financeira desse proponente, né, para que saiba se essa pessoa tem condições de segurar a onda mesmo, ali, porque né? o investimento, não só o investimento na aquisição, mas também no capital de giro, para que a pessoa consiga se manter por um tempo. Então, é feita toda essa análise. Uma vez que, sim, essa análise conclui que a pessoa, do ponto de vista financeiro, tem a força necessária, começa o próximo passo, que é um pouco diferente do modelo tradicional de franquia, em que, basicamente, você não precisa conhecer do negócio para ser dono dele, né? Você é basicamente um investidor, você coloca ali um gerente, alguém que entende do assunto, toca o negócio e talvez algum dia você queira lucrar com ele. No McDonald's é diferente. A pessoa interessada, né, o empreendedor, o investidor, ele é o dono, ele faz o papel de dono, né? E ao ser dono é aquele cara que tem que estar o dia inteiro, todo dia, na frente da operação. E para isso ele precisa ser treinado. Tá? E aí começa uma fase de treinamento que demora aproximadamente 1 ano, em que essa pessoa ela passa por todas as fases ou todas as posições dentro do restaurante. Então o cara limpa banheiro, limpa chão, atende o caixa, grelha o hambúrguer, frita a batatinha, tira o sorvete, que delícia. vai para a gerência, controla o estoque, etc, 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 até ele se tornar um gerente do restaurante, né? Ele tem essa visão mais ampla de tudo. E aí ele é analisado, aí sim,
a companhia vai decidir se ele está apto ou não para ter um restaurante, para ser dono de um restaurante. E aí entra a parte business, né? A parte negócio, modelo financeiro. Calma que eu quero aprofundar no modelo financeiro, mas basicamente quem assistiu o documentário também sabe que uma das sacadas foi colocar o cara que tinha uma família. O cara vai até em sinagogas, vê quem é casado, porque é uma gestão familiar que precisa ser muito bem organizada. E eu não sabia disso. Você sabia disso, Ricardo? Que você ia ter que tirar uma casquinha, que você ia limpar o chão do banheiro. E acho que faz total diferença, porque quando muitas franquias quebram, porque o cara que é dono, a loja principal, não tem o mesmo valor do outro cara que abre, e ele não consegue ter essa mesma disciplina e propósito. Então, putz, que interessante, Muito cara, show. muito legal. E mais, assim, Daniel, o cara realmente, para você ter uma ideia, o contrato de franquias do McDonald's não permite que você venda o teu restaurante para uma outra pessoa. A única situação é a questão da sucessão familiar. Que incrível. Eu posso passar para o meu filho, desde que meu filho também passe por todo o processo que eu passei e prove que ele esteja apto para isso. É o que a gente chama de next gen, né? A próxima geração, enfim, dentro, porque as pessoas vão ficando mais velhas, etc, vão passando para os seus filhos. Mas eu não posso vender a minha franquia para você porque você chegou com o capital que eu preciso, entendeu? Não existe isso, não tem essa possibilidade. É igual a gente defende o mantra aqui na Invest, que é um investimento ao longo prazo. Quanto tempo demora para retornar um investimento? Óbvio que tem variações da localização, uma dá certo ou não, mas a base que vocês têm de estudo, o cara que investiu a grana no McDonald's, quanto tempo ele tem de retorno nessa franquia depois de todo esse processo? Eu diria que, para colocar uma média, uns 36 meses, mais ou menos, ou seja, 3 anos, o cara já começa a não só ter o break-even, mas como já colocar dinheiro no bolso, e muito dinheiro. Que sensacional. Aí tem muita. Você imagina, Ricardo, um chute de quanto que o cara fatura por mês depois que passou o break-even? Nós estamos falando ali de mais ou menos casa de 1 milhão, tranquilo, né? Então, por mês? Por mês, dependendo da loja ali, são meia hora em São Paulo, lá na Rebouças, Pelo amor, legal. Agora, vamos lá. E se você pensar que tem franqueados que tem 25 restaurantes... Exato. Que tem 25 restaurantes. E tem muita gente na física individual que é dono do McDonald's, não uma empresa corporativa, tem bastante? Não, na verdade, em teoria, sim, são pessoas físicas. Que possuem uma pessoa jurídica, porque no final do dia eles geram emprego, eles pagam funcionários, etc. Então são uma série de empresas, né, mas que na verdade estão na mão de pessoa física, né, do empreendedor ali, do empresário, né? E aí você tem uma pergunta, Ricardo? Desculpa. Eu não tinha ideia que tinha todo esse crivo para a pessoa ser um franqueado, né? Eu acho que isso é um total diferencial. E aí eu queria te perguntar, dentro dessa visão do Mac, você percebe que os concorrentes estão fazendo isso? Você percebe nas outras redes que algo parecido acontece ou é algo do McDonald's mesmo fazer toda essa estrutura? Olha, até onde eu sei, Ricardo, isso é algo proprietário do McDonald's, tá? Pelo menos o que eu acompanho dos concorrentes mais diretos, daqueles mais relevantes, é um outro modelo, é um modelo muito mais tradicional, um modelo de investimento mesmo, né? E o cara tem uma ambição de, a curto, médio prazo, ter o retorno e partir para um outro negócio, né? O nosso não, o nosso é um negócio da vida, quer dizer, o ganha-pão, o cara, ele casa com o McDonald's e ele fica conosco para sempre, né? Essa é a ideia. Você tem um amigo meu, assim, citando um exemplo meio parecido, ele trabalha na Microsoft, na França, e ele ganha o salário dele, ele também tem ações na empresa. Você, meu querido Davi, tem ações no McDonald's também como salário? É uma pergunta muito íntima, mas é uma coisa que motiva também quem está dentro, e a gente bate muito aqui para o cara entender também do mercado. Você tem ações dentro do McDonald's ou você compra individualmente? Bom, vamos lá. Primeiro, Arcos Dourados, né? A Arcos Dourados é uma empresa também de capital aberto que cotiza na Bolsa de Nova York. É uma empresa que fatura quase 4 bilhões de dólares por ano, então é uma empresa grande. Tá? Legal. E sim, como parte do nosso plano de compensação, a gente tem o que chama de incentivo de longo prazo, que é justamente, sim, ações. Então, eu, felizmente, já
desde alguns anos, eu tenho parte da minha remuneração vem através de ações da companhia, né? Por que eu estou puxando isso? Porque culturalmente, principalmente no Brasil, você é um cara que ou você vai ser um empreendedor ou você vai receber um salário, e eu acho uma sacada, para ser sócio da empresa, você vai querer que ela cresça e vai dar um gás muito diferenciado. Você não acha que isso é uma coisa legal? A gente bate muito assim, putz, nas escolas, para as pessoas. A gente não teve tanta inteligência financeira, você no colégio L. Pérez, imagino, que tinha mais aula de hebraico, mas falava mais matemática. Mas isso não é ensinado para a gente, né? A forma de, putz, nos Estados Unidos o cara dá uma ação para o filho, e eu queria trazer essa importância. Você acha que isso faz sentido, faz diferença no resultado final para o cara que trabalha na empresa e para o resultado da empresa também? Faz, Daniel, faz, e eu acho que você matou o ponto. É uma questão cultural, é uma questão de educação, das pessoas valorizarem que isso é dinheiro, né? Talvez as pessoas falam, não, eu prefiro que você aumente o meu salário base mensal e no final do mês eu ganhe mais dinheiro no bolso do que você me remunere parte em ações. Mas o remunerar em ações, justamente, é um programa de incentivo de longo prazo. Justamente porque é um compromisso que você faz com a companhia de ganha-ganha. Então, eu sei que se eu trabalhar melhor e conseguir meus resultados, vai impactar no resultado da ação, a companhia ganha, eu ganho, todo mundo ganha, ótimo. Se eu não fizer um bom trabalho, então assim, desde que o jogo seja fair, justo, cara, eu valorizo muito, quer dizer, eu adoro ter ação da Arcos Dourados, embora é algo que não é tão tátil, né? Não é no fim do mês, não está no meu bolso o dinheiro, mas eu sei que tá lá, em algum momento eu vou me beneficiar disso, né? Muito legal. Cara, é um papo gigante, assim. Muito obrigado. Acho que a gente tem que fazer uma temporada com você aqui, Davi, porque a gente... Não, de verdade, cara, não tô falando para te agradar. Adoro a forma didática como você fala e, putz, como inspira a tua história, cara. Mexeu muito comigo individualmente. Eu comecei a ler a tua história, ver os vídeos. Eu fiquei bem emocionado. Quero trazer agora, então, vamos lá. Ricardo, primeiro que é muito legal ver o prestígio da nossa audiência. Olha o Ricardão aí. Você me lembra muito do Dudu Camargo, que é um célebre do SBT, já devem ter te falado isso. Claro. Desculpa quebrar um pouco aqui, que o papo a gente se emociona, mas a gente tem que brincar. Vamos falar sobre agora carteira de investimentos. Você é um cara que no Instagram me chamou a atenção porque você bate muito em Bitcoin. Eu vou voltar para o Davi para ele abrir a carteira de ações dele, que ele também investe na física, e ele vai ter que falar para ele um pouco com o que ele gosta e o que ele investe. Me fala você um pouco o que você investe hoje, como é que é a sua carteira de investimentos e qual é a sua relação com as criptomoedas, principalmente com o Bitcoin que você tanto falou no Instagram. Vamos lá, Zuki. Eu sou muito adepto da diversificação, muito pé no chão. Não dá para a gente colocar todos os ovos em uma cesta. Só que desde 2013 eu já acompanho esse universo do Bitcoin, das criptomoedas, porque foi ali que eu comecei a ter um entendimento maior do que levou ele a ganhar popularidade, né? Que foi praticamente o crash lá de 2008. E aí, vendo toda essa movimentação, eu percebi, além do brasileiro não ter a educação financeira básica, de ter essa noção de que com a compra de um papel, às vezes ele se torna sócio, a compra de um fundo, ele pode estar ali todo mês recebendo um dividendozinho, reaportando. Além disso, a gente está ficando para trás na questão das criptos também. Então, isso foi uma coisa que me deixou, ao mesmo tempo, perplexo, mas motivado, né? Eu sou muito pistola mesmo, com política, com filosofia, desde pequeno. Legal. Então, é aquilo. Eu bato firme porque eu vejo que tem muito futuro e eu acho que todo jovem, todo adulto hoje tem que conhecer não só Bitcoin, mas pelo menos entrar no mercado financeiro, colocar ali, né, a pele em risco, colocar skin in the game e participar. Show de bola. Você vê a audiência qualificada que a gente tem aqui, né, Davi? Pô, obrigado pela sua presença, tá? Quanto que tá valendo um Bitcoin hoje? Hoje caiu, hoje está derretendo, a gente está em 93, 94 mil, cerca de 16 mil dólares, mas ele ainda nem chegou na alta de todos os tempos, né? E você tocou num ponto muito importante, que é o investimento de risco, né? Não todo mundo quer sentar nessa janelinha, tem que entender que o que vai fazer a diferença é você diversificar. E aí a aula que o Davi deu para a gente aqui, entendendo uma empresa que tem longo prazo, que acaba sendo vertical e você tem a possibilidade de ter a sua independência financeira. Davi, muito obrigado, cara. De verdade, foi um
Baita prazer te conhecer. Ricardo, Digo mesmo, vou consultar você sobre Bitcoin, sobre Nano também, outras criptomoedas, a gente vai falar sobre blockchain. Davi, Adoro. eu quero que você encerre aqui o Zunkerman, porque a tua vida inspira. Você, cara, tem um valor profissional gigante e um valor, assim, pessoal muito, muito especial. Então aí, cara, quem quiser ter uma inspiração legal, para finalizar, eu encerro com você. Pode falar o que você quiser. Cara, o que eu vou falar? Primeiro, porra, você me enche meu ego aí falando tudo isso. Vamos colocar aqui em contexto tudo. Mas, não, super obrigado. Obrigado ao Ricardo pela aula de criptomoeda e tudo isso. Eu não entendo nada. Eu sou um cara que, do ponto de vista financeiro, assim, eu conto com a ajuda da minha esposa, ela que cuida das finanças da casa, porque senão estaria perdido, bicho. Vem com a gente também. Pois é, eu entendo, assim, diversificação de investimentos e tal, mas eu sou aquele cara da poupança, sabe? Então Mais você sai antigo. agora, né? No final, o cara ficou dando aula pra gente, você sai da poupança que a taxa Selic tá 2. Tá derretendo o dinheiro. Tá derretendo. Não, obviamente pega... existem esses grandes gurus assessores financeiros e eu tenho a ajuda de pessoas que entendem. Uma vez que eu não entendo nada, eu preciso de ajuda de quem entende e felizmente eu tenho pessoas que hoje Bicho, cuidam aí eu vou fazer um convite para você. Óbvio que vai ser um merchan, mas entra no aplicativo da Isinvest, tem uma coisa que é muito legal, tem um tutorial para você entender as ações, onde você investir. Agora, inclusive, tem os BDRs que você pode investir em empresas internacionais que você não podia antes, como Disney, Apple, Netflix, Arcos daqui a pouco deve ter também. Então, cara, essa foi nossa aula com essas duas feras, com o Ricardo e o Davi Greenberg, este homem que é o Iron Man, explicou tudo do McDonald's. Valeu, até a próxima!